Olá, pessoal! Vamos fazer agora a correção da atividade de literatura do bloco 2. Nesse bloco, nós vamos trabalhar com um poema do autor Manuel Bandeira. Então, vamos começar por uma biografia. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu na cidade do Recife no dia 19 de abril de 1886. Filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro de Souza. Manuel Bandeira iniciou seus estudos no Recife, ingressou no curso de arquitetura em São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar de uma tuberculose, doença que o acompanhou ao longo da vida. Aos 26 anos, ainda doente, foi para a Suíça em busca da cura. Em 1917, Manuel Bandeira publicou o seu primeiro livro, A Cinza das Horas, e, no ano de 1922, teve o seu poema Os Sapos lido na Semana de Arte Moderna. Em 1940, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras após a publicação das obras Carnaval, em 1919, O Ritmo Dissoluto, em 1924, Libertinagem, em 1930, Estrela da Manhã, em 1936. Manuel Bandeira faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de outubro de 1968, aos 82 anos. Após a leitura dessa biografia, vocês vão ser capazes de preencher a ficha de identidade do poeta, que compõe nome completo, data de nascimento, a cidade onde ele nasceu, o estado onde ele nasceu, o nome do pai, da mãe, a doença que o acompanhou desde cedo, o país que o poeta viajou para se tratar, o primeiro livro, o ano da publicação do primeiro livro, o poema de sua autoria lido na Semana de Arte Moderna, o ano em que foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, a data e o local de seu falecimento e 3 obras do autor. Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Ei, carvoeiro! E vão tocando os animais com um rédeo enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Ei, carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos que trabalham como se brincasseis. Ei, carvoeiro! Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, encarrapitados nas almárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. Finalizada a leitura, vamos começar agora as questões. Questão 1. Qual é o assunto principal tratado ao longo do poema Meninos Carvoeiros? No poema está tratando do trabalho infantil no comércio de carvão. Questão 2. Na primeira estrofe do poema, tem-se o seguinte verso: E vão tocando os animais com um relho enorme. Qual é o significado da palavra relho? A. Pedaço de pau. B. Chicote de couro. C. Vara de bambu. Ou D. Corda envelhecida. A resposta correta é a alternativa B. Chicote de couro. Questão 3. Qual é o sentido da palavra raquíticas no verso abaixo? Vão bem com estes burrinhos descadeirados, só mesmo essas crianças raquíticas. A. Levadas. B. Magrinhas. C. Trabalhadoras. Ou D. Pobres. Nesse trecho, o sentido é de B. Magrinhas. Questão 4. Quando voltam do trabalho, os meninos vêm realizando diferentes atividades. Quais das ações abaixo não é realizada pelas crianças? A. Apostar corrida. B. Cantar uma música. C. Dançar em cima do animal. Ou D. Morder um pão. A resposta certa é B. Cantar uma música. Questão 5. Por que os meninos carvoeiros voltam montados nos burrinhos, mas não vão montados na ida? A resposta é: eles não vão montados na ida porque o carvão levado por eles está em cima do burrinho e na volta já não há mais carvão, ou seja, eles já entregaram a carga. Questão 6. No poema aparece a palavra carvoeiro,
uma forma popular da forma culta carvoeiro. Por que o poeta usou a primeira e não a segunda? A resposta é: porque provavelmente os meninos carvoeiros utilizam a linguagem popular. Questão 7. No poema é retratada uma cena comum em nossos dias ou uma cena antiga. Justifique a sua resposta. Embora seja uma cena antiga, ela ainda acontece na atualidade em alguns lugares do nosso país, ou seja, a exploração do trabalho infantil ainda acontece. Questão 8. Explique com suas palavras o verso pequenina, ingênua, mísera. Então, aqui a gente tem a sugestão de resposta, que é: apesar do trabalho e da miséria em que vivem, os meninos ainda são crianças e ingênuos. Questão 9. No final do poema, os meninos carvoeiros são comparados a espantalhos. Justifique essa comparação. Essa comparação é feita para mostrar, ou revelar, ou enfatizar a aparência suja e raquítica dos meninos. Questão 10. Que mensagem o poema transmite? As respostas de cada um vocês vão elaborar depois da leitura do poema, porém, a sugestão de resposta é: o texto mostra a situação do trabalho infantil e que, mesmo diante de tanto trabalho, esses meninos são ingênuos e continuam agindo como crianças. Foi isso, pessoal. Obrigada.